Seja bem-vindo ao Direito a Falar. O convidado de hoje é um dos advogados mais influentes e mediáticos de Portugal. Foi bastonário da Ordem dos Advogados, já foi considerado um dos mais poderosos da economia nacional e dá a cara e o nome para uma sociedade de advogados que por 2 vezes foi considerada a melhor do país. Hoje tem Direito a Falar José Miguel Júdice, sócio fundador da PLMJ. O Direito a Falar resulta de uma parceria entre o Económico, o ETV e a revista Advocados, por isso esta entrevista será feita em conjunto com Hermínio Santos, diretor editorial da revista Advocados. José Miguel Júdice, muito obrigada por ter aceito este convite. Eu aceitei só para ouvir esses elogios. Era bom que eu fosse influente, mediático, poderoso. Sou apenas um advogado igualzinho a qualquer outro. Faço o melhor que sou capaz para defender os meus clientes. Ou então é modéstia sua? Não é modéstia, não é modéstia. Alguém que pensasse o contrário seria tonto. Eu ainda não estou tão tonto assim. Mas agradeço os elogios, todos nós gostamos. Nada. Em direito ao assunto que está, nesta altura, a marcar a atualidade, como se sabe, o Tribunal Constitucional decidiu que o corte dos subsídios dos funcionários públicos e de Natal e de férias é inconstitucional. Esta decisão surpreendeu? Pois, eu não li ainda a decisão, não é? Eu nunca me surpreende medidas do Tribunal Constitucional. É uma instituição que eu respeito, que nem sempre decide bem, mas, do modo geral, decide bem de acordo com a Constituição que temos. O que é importante essa decisão é que penso que deu uma grande alegria ao Governo, porque agora tem um pretexto para nos obrigar a todos a perder o subsídio de Natal e o subsídio de férias, os que o têm, eu não tenho, mas em todo caso a meter-nos mais um bocado a mão no bolso. É isso que acha que vai acontecer? Vamos todos perder os subsídios no próximo ano? É o que vai acontecer e com um bom argumento. Mas agora não temos outra alternativa, tem de ser. Portanto, as reformas continuam a ser feitas do lado onde dói menos, não é? Que é do lado do aumento dos impostos. Do lado onde dói mais, que é a redução do peso do Estado, aí de facto pouca coisa ainda se fez, e é difícil que se faça porque os políticos são eleitos por pessoas que estão no Estado e, portanto, ninguém faz mal àqueles de quem depende, não é? Só se for muito ingrato. Com esta decisão vamos continuar a assistir a uma quebra de consumo, pelo menos é o que se prevê, com a retirada de subsídios, mais uma vez. Portanto... Pois, mas a quebra do consumo podia em si mesmo não ser dramático se fosse um sinal de uma reafetação, diria eu, estratégica dos recursos. Se nós passássemos a poupar mais e o país, portanto, a ter mais recursos para investir. O consumo presente ser sacrificado ao consumo futuro, digamos assim. A felicidade instantânea é uma felicidade a mais longo prazo. Infelizmente não é isso que acontece e não é isso que vai acontecer. E realmente a economia portuguesa estava bem ou mal baseada no consumo. As teorias económicas que nos eram vendidas diziam isso mesmo. É preciso potenciar o consumo, é preciso gastar dinheiro, é preciso torrar dinheiro, porque isso faz bem à economia. E agora dizem exatamente o contrário. Não, é mau gastar dinheiro. Bom, e as empresas que estavam a funcionar no pressuposto de que as pessoas iam gastar dinheiro. Portanto, isto vai aumentar o desemprego, vai aumentar as dificuldades. Se for para uma boa causa, se for para resolver os problemas do país, todos nós estamos a sacrificados. Uns, eu estou muito, mas outros, em percentagens, sou talvez dos mais sacrificados, porque tudo o que ganha vem do meu trabalho e pago mais de 50% de impostos, mas em termos absolutos há outros que, embora com uma percentagem menor, ficam com muito menos do que é razoável e, portanto, eu não me posso, eu diria eu, eticamente queixar. Pelo menos não posso queixar tanto quanto a generalidade dos portugueses. Mas dizia que se estas medidas forem para resolver os problemas do país, tudo muito bem, mas acha que são? Tem de ser, e ouça, Portugal... Mas é este tipo de medidas que vai resolver os problemas do país? Ver, é preciso começar por algum lado. Eu percebo e apoiei a ideia de começar por cortar no rendimento das pessoas, para aumentar, para que o Estado pudesse de facto pagar. É evidente que a lei permite ao Estado tirar rendimento, mas não permite às empresas. Se uma empresa, para sobreviver, tivesse de pagar menos aos seus empregados, não pode, mas o Estado pode. Pode obrigar-nos a todos a receber menos. Se isto der condições para que as reformas sejam feitas, eu ficaria muito contente com os sacrifícios que vou fazendo e pensando assim, os meus filhos e os meus netos vão viver melhor. Até ver, com franqueza, não tenho visto nada que me entusiasme em matéria de verdadeira reforma do Estado. Muita conversa, que é o típico dos políticos, todos eles são iguais, mas realidades concretas, cortar onde dói, ainda não vi. Mas posso estar a ver mal, porque a idade também já não perdoa e já preciso de óculos para ver ao longe, e como estou longe do sítio onde essas coisas acontecem, que é o Estado, se calhar não vejo o que está a passar lá dentro. E Deus queira que eu esteja enganado. O Tribunal Constitucional demorou 6 meses a tomar esta decisão. Acha que foi muito tempo? Pois é evidente que a minha resposta natural é sim, foi muito tempo.
Mas a minha resposta prudente, eu às vezes sou, é que talvez tenha sido o tempo necessário, dada a complexidade do tema e, se calhar, as divergências que pudessem existir dentro dos membros do próprio Tribunal. Agora, é evidente que todo o formato da decisão judicial em Portugal é um formato lento, é um formato longo, é um formato que, nessa medida, faz perder muito tempo. Eu dedico muito a arbitragens internacionais e uma sentença faz-se muito depressa. Faz-se muito depressa porque o formato da sentença é simples. Dizem-se quais são as questões e o que é que o Tribunal acha que são as soluções. No modelo jurídico português, as sentenças tendem a ser longas e, por isso, demoradas. No fundo, uma sentença é um livro que se escreve. Mas nesta questão dos cortes dos subsídios, como é que o Tribunal decide que este ano pode ser aceite e, a partir do próximo ano, é que é de facto inconstitucional? Porque o Tribunal Constitucional pode ponderar interesses, isto é, pode ponderar valores. O Tribunal Constitucional deve ser sensato nas suas decisões. E, de facto, ponderou seguramente, eu não repito, estou a falar de cor, mas ponderou seguramente a circunstância de que, se a medida não fosse apenas aplicada para o futuro, os efeitos seriam devastadores para a economia nacional. Porque, repare, a consequência, então, é que o Estado teria de entregar a todos os trabalhadores públicos aquilo que lhes tinha tirado. E, portanto, o déficit baixava fortissimamente, subia forte. Está a vir a desejar as coisas boas para o país, subia fortemente e, portanto, realmente o Tribunal foi sensato na sua decisão. Mas, repito, não sei os termos da decisão, ainda não li, só li a manchete nos jornais, porque eu, precisamente porque pago 51% de impostos, tenho de começar a trabalhar muito cedo, porque até metade do dia o que ganho é para entregar ao Estado. A nível político, que consequências é que prevê por causa desta decisão do Tribunal Constitucional? Não prevejo muitas, porque exatamente um alibi. Quer dizer, o Governo pode dizer, pois é, nós não queríamos, mas agora não temos outra alternativa, temos de fazer assim. Portanto, vamos ter de pôr mais impostos, porque é a única alternativa. Portanto, ninguém gosta de pagar impostos, o país está revoltado, compreensivelmente, todos nós estamos tristes e revoltados. Mas não me parece que seja dramático, porque a decisão não foi do Governo, só foi do Tribunal Constitucional, que decidiu que era inconstitucional, bem ou mal está decidido. Por várias vezes, como sabe, o Presidente da República apelou para uma igual distribuição dos sacrifícios, disse que já estávamos no limite e, em relação ao corte dos subsídios, chegou mesmo a dizer que violava o princípio da equidade fiscal. Neste sentido, porquê é que o Presidente da República promulgou o Orçamento do Estado? Pois, o Presidente da República também tende a ser uma pessoa sensata, embora ultimamente já são demais as vezes em que era melhor que tivesse ficado calado, porque nem sempre a gente, quando fala, e eu posso falar à vontade, porque às vezes falo demais também, portanto, acho normal que o Presidente da República também, muitas vezes, era melhor que ficasse calado, porque eu também, às vezes, também acho que era melhor que tivesse ficado calado. Mas estava eu a dizer, o Presidente da República tem uma visão estatista. Repara, o Sr. Presidente da República tem 70 e tal anos, creio eu que toda a vida ganhou dinheiro do Estado, isto é, toda a vida, o que ele recebeu, o Estado pagou-lhe, e ele sabia que, mal ou bem, o ordenado dele ia ser pago. Portanto, tem uma visão estatista da vida. Quem anda na vida privada, quem trabalha em empresas, ou quem as dirige, ou quem é o proprietário delas, sabe que a vida não é tão simples assim. E sabe também uma coisa, é que não é verdade que a equidade fiscal obriga que os públicos e os privados paguem os mesmos impostos. Porque os públicos têm vantagens que os privados não têm. Tem um patrão que não vai à falência. O Estado não vai à falência, pelo menos não se espera que vá. Segundo, tem emprego garantido. Tem um sistema da persistência na doença melhor. Não tem a mesma pressão, isto é... Acha por isso que deveria ser permitido despedir funcionários públicos, para equiparar de facto o público ao privado? Não tenho dúvidas nenhumas. E não tenho dúvidas nenhumas que, se uma entidade não tem capacidade de manter todo o emprego, a única forma sensata é despedir para manter o emprego daqueles que podem ficar. E, portanto, mas ser funcionário público tem um conjunto de vantagens, portanto, também podia ter alguns inconvenientes. O que o Tribunal Constitucional aparentemente disse é que não se pode tirar o subsídio de Natal e de férias a uns sem tirar a outros. E eu agora diria, então e as outras coisas? Está a ver? Portanto, mas isso é a minha opinião, eu sou provavelmente muito iconoclasta e se calhar estou errado. Mas o que é facto é que, de facto, a pressão que tem um funcionário de uma empresa privada comparado com a pressão que tem um funcionário público, não há comparação possível. Um funcionário público não quer fazer nada, não quer trabalhar, que chega ao emprego, vai tomar café, fica horas a conversar, também usar. Bom, o que é que lhe acontece? Não lhe acontece coisa nenhuma. O funcionário de uma empresa privada que faça isso, muito provavelmente, acaba despedido. Portanto, a pressão sobre o funcionário de uma empresa privada é muito maior. Já não estou a falar da esmagadora, não diria esmagadora maioria, mas uma parte muito grande da população portuguesa que trabalha nas empresas privadas sem nenhuma garantia de emprego.
enquanto que no Estado trabalham com todas as garantias de emprego. Portanto, eu não tenho nada contra os funcionários públicos, são excepcionais profissionais. O que eu estou a dizer é que não se pode comparar o que é diferente. E, aparentemente, o Tribunal Constitucional resolveu comparar o que é diferente num dos aspectos, não comparou nos outros. Portanto, Portugal deveria, ou o Governo deveria ponderar o despedimento de funcionários públicos, como aliás está em ponderação em Itália, por exemplo. Pois, mas é preciso provavelmente rever a Constituição, mas, quer dizer, dizem os entendidos, diziam que havia 280 mil funcionários públicos a mais em Portugal. Não sei se são 280 mil, mas imaginar que são 140 mil. Significa que esses 140 mil não deviam estar ali. Muitos deles estão em capacidade de fazerem coisas noutros lados. E, portanto, dir-se-á, mas se o Estado os despedir tem de pagar subsídios, com certeza, mas eles, no entanto, vão arranjar empregos. Essa é a minha maneira de ver as coisas. Acha que vão? Acha que há mercado para esses, se forem 140 mil? Há dificuldades terríveis de mercado, mas eu defendia isto na altura das vacas gordas. Se for ler o que eu escrevia no tempo em que o Cavaco Silva era Primeiro-Ministro, verá que muitas coisas que eu escrevi era que se deviam fazer as reformas nessa altura, porque as reformas devem ser feitas quando as coisas correm bem. Infelizmente, só se fazem quando as coisas correm mal, porque os políticos preferem fazer reformas na altura em que podem ter um pretexto para as fazer. Porque a culpa não é deles, é nossa. Porque, como eu costumo dizer, nós votamos nos políticos com base numa lei. Mintam-nos, se faz favor. Digam-nos que as coisas vão ser de uma certa maneira e depois é mentira. Porque se vocês nos disserem a verdade, nós não votamos em vocês. Isto é, nós nunca votaríamos num político que tivesse dito o que depois o Sócrates fez ou o que depois o Passos Coelho fez. Mas se eles nos mentirem, nós votamos neles, sabendo que eles nos estão a mentir. Nós não somos parvos, mas gostamos de pensar, se calhar ele vai fazer o que nos está a dizer. Se calhar. Enquanto uma pessoa que nos fala a verdade, nós não gostamos dele. Mas acha que falta espírito crítico aos portugueses? Não é falta de espírito. Todos nós gostamos de ter boas notícias. Antigamente nós escolhiam os dirigentes, nos tempos pré-históricos, aqueles que tinham sorte. Não escolhiam os feiticeiros. E, portanto, depois, se o feiticeiro falhava-se, matava-se o feiticeiro. Mas nunca se escolhia um tipo que tivesse azar. Quer dizer, havia um tipo que dizia, eu falei com os astros e agora vai haver boas colheitas. E era ele o chefe. Eu dizia, não, eu falei com os astros e não vai haver boas colheitas. Votem em mim. Não votavam. A propósito do que falou sobre o Passos Coelho e o José Sócrates, não há muitas diferenças entre eles. Eu pergunto-lhe isto porque já disse que no tempo do Cavaco o PSD era um partido catch-all party e que poderá haver poucas diferenças entre os dois partidos. E continua a ser, quer dizer. E continua a ser. Não, eu acho que eles são bastante diferentes em termos comportamentais, temperamentais. Muito diferentes. Mas estão confrontados com problemas muito semelhantes. E quando as pessoas estão confrontadas com problemas semelhantes, tendem a ser obrigadas a atuar de maneira parecida. Agora, o temperamento e o comportamento, a maneira de ser de Sócrates, fê-lo cometer uns erros. O comportamento, o temperamento, a maneira de ser do Passos Coelho, faz cometer outros. Todos nós temos defeitos, todos nós pagamos os preços dos nossos próprios defeitos. O Governo continua a dizer que está comprometido com a meta para o déficit deste ano. Está. E isso significa o quê? Que vai haver mais austeridade? Significa que está comprometido e que vai haver um dia em que vai dizer, olha, afinal tive de mudar, afinal foi preciso mudar, afinal as coisas não são como eu era, o Tribunal Constitucional disse não sei o quê. Isto é evidente que nós não vamos cumprir o objetivo dos 4,5%. Ou seja, vamos pedir mais tempo. Como Miguel Frasquilho já admitiu, a primeira vez que o PSD admite. Vamos pedir mais tempo, ou vamos pedir que este ano seja um pouco diferente, ou vamos pedir que se façam algumas receitas extraordinárias que não devem contar e que passem a contar. A Troika também se vai entender connosco. Quer dizer, a Troika nós temos... Ainda há onde ir buscar receitas extraordinárias? Então não há. Onde? Venderem 49% da Caixa Geral de Depósitos, por exemplo. Estou-lhe a dar apenas um exemplo. Mas o que eu estava a dizer é que o Estado, a Troika não vai querer que Portugal falhe. Portugal tem-se portado muito bem. Os portugueses têm-se portado muito bem. Nós estamos a fazer um esforço brutal, com grande disciplina nacional, com grande sentido de responsabilidades. E, portanto, quem nos vê de fora sabe isso. Portanto, se nós continuarmos a fazer isso, e se o Passos Coelho continuar a tentar tudo para os 4,5%, se não der sinais de que está a abandalhar, passa a expressão, eu estou convencido que vão ter compreensão por nós. Se ele começar a abandalhar... A Europa e o mundo, não é? Agora, se ele começar a abandalhar e agora afinal já não conta, então aí somos pequeninos, ninguém nos perdoa. Porque sabe, face a Espanha e face a Itália, o que não se faz a nós. Não porque gostem mais deles, mas porque eles são maiores e têm mais poder do que nós. Nós somos pequeninos. Como disse, se Passos Coelho não abandalhar, usando a sua expressão, portanto, estaremos longe de um cenário que defendeu em 2008, que era um governo de salvação nacional. Acha que esse cenário eu só disse o seguinte, eu prefiro, antes disse isso,
Tenho dito desde 2007, digo isso. Porque eu anunciei, infelizmente, isto tudo com alguma antecedência, mas ninguém me ligava. Eu costumo dizer que sou como o maluquinho da aldeia. Diz coisas certas e, portanto, ninguém quer ouvir o que ele diz. Não, eu sempre achei, eu disse, era melhor um governo maioria, no tempo em que Sócrates ganhou as eleições. Se não for um governo maioria, provavelmente acabaremos por chegar a um ponto tal que vamos ter de fazer um governo de salvação nacional. Certo tipo de reformas só se fazem se o PS e o PSD estiverem os dois juntos no governo. E talvez não chegue. Porquê? Porque é preciso que o outro não aproveite. O que dizem hoje os PS do governo era o que o PSD dizia do PS no governo anterior. As mesmas coisas. Portanto, sempre que aumenta o déficit, o partido da oposição queixa-se. Mas diz que não se pode fazer um déficit tão rigoroso, não se deve ser tão exagerado. É assim, as oposições estão ali para dizer mal dos governos. E nós, portugueses, também já sabemos que é assim. Também gostamos. Faz parte do folclore, do carnaval. Isto é, se uma oposição for muito cordata, nós ficamos aborrecidos. Então nós compramos bilhete para este espetáculo e eles depois não se agridem, não dizem nomes uns aos outros na Assembleia da República. Não é, assim a gente não brinca. Considera que, ou já considerou por várias vezes, que o maior crime é a corrupção, ou um dos maiores. Acha que Portugal está a combater eficazmente a corrupção? Ora bem, eu diria o seguinte, porquê que eu disse isso? Quando era bastonário e continuo a dizê-lo. Porque a corrupção é a mãe de outros crimes. Digamos, está no processo genético de muitos crimes. E porque é um imposto brutal sobre o futuro e sobre o presente. A luta contra a corrupção estás a fazer, com certeza, mas está-se a fazer muitas vezes muito mal feita. Dou-lhe um exemplo. Há uma expressão que é o corruptor passivo. Sabe quem é o corruptor passivo? É o funcionário público que pediu dinheiro. Eu acho que ele é que devia ser o corruptor ativo. Mas na mentalidade dos nossos legisladores, o funcionário público corrupto é passivo. O privado corruptor é ativo. Eu sempre digo, se todos os funcionários públicos fossem honestos, não havia corrupção. Ou é verdade? Andavam os privados a corromper-se uns aos outros? Portanto, acabar com a corrupção é dentro do Estado, não é fora do Estado. Primeiro ponto. Segundo, não se pode confundir corrupção com coisas que não são corrupção. O Manel telefonar ao seu amigo do colégio, que é ministro, dizer, ó Joaquim, tu não te importas de receber o Fernando, que é o nosso amigo, isto não é corrupção. Não pode. Se nós confundirmos isto com corrupção, estamos a banalizar a corrupção. E a corrupção não pode ser banalizada. Deve-se levar para aquilo que é verdadeiramente grave. E há corrupção em Portugal, como é em todo o mundo. Aliás, eu muitas vezes dizia, Portugal é um país fascinante, porque é o único país do mundo onde não há corrupção, se nós analisarmos as estatísticas das condenações por corrupção. Portanto, a corrupção é em todo o mundo. Os ingleses gostavam de nos dar lições de moral, veja-se o que se passa em Inglaterra. Portanto, o ser humano é imperfeito. E quem pensar que vive num paraíso, ou pode viver num paraíso de perfeição, está muito enganado. Isso não existe. Ponto final, parágrafo. Portanto, há defeitos sociais, há defeitos de caráter, há todas essas coisas. A corrupção estará entre nós. É preciso lutar contra ela com enorme determinação. E o Governo está a lutar contra ela? Está, com certeza. Todos os governos lutam contra ela. Com medidas práticas é que tem visto que este Governo... Isso quando tiver aqui um membro do Governo, pergunte, que ele dirá. Agora, o que eu digo é que a luta contra a corrupção é uma preocupação de todos os governos. A generalidade dos membros do Governo são pessoas sérias. E não gostam, porque, repare, o senhor é jornalista. Imagino que todos os dias, quando estava com os seus amigos, diziam, vocês, os jornalistas, são os corruptos, são os amorais. Mesmo que você seja uma pessoa séria, ficava amassado, aborrecido, porque estava a ser apanhado dentro de um balde que não era o seu. Os políticos vivem isto todos os dias. Os blogs, essas coisas que vocês nos jornais deixam colocar, os insultos, porque faz com que as pessoas vão ouvir... Os blogs não são só jornalistas. Está bem, eu sei, mas também essas notícias a insultar toda a gente e tal. Ora bem, os políticos são bobos da festa. Então acha que eles não prefeririam que isso não acontecesse? A generalidade dos políticos, em todos os governos, querem que a corrupção acabe. Mas, infelizmente, nem sempre conseguem. O Ministério Público não está muito bem organizado, não é muito eficaz, as polícias não são muito eficazes e, portanto, as coisas vão avançando, mas podiam avançar melhor, não é? Há pouco dizia que os portugueses estão a ser muito compreensivos com as medidas de austeridade, que estão a aceitá-las bem, mas ultimamente temos assistido a um aumento... É que eu disse isto já 3 vezes e a TGTP já disse, pois ele é capaz de ter razão, vamos começar agora aqui a fazer alguns distúrbios, porque também faz parte do folclore. Ora, eu percebo que as pessoas estejam indignadas, estejam revoltadas, não perguntam isso, mas porquê é que isto aconteceu? Porque a culpa não é destas.
A culpa é deles enquanto fizeram parte da classe política ao longo dos 30 anos. Mas a realidade é que nós, portugueses, somos muito culpados também do que nos está a acontecer. E, portanto, eu estava-lhe a dizer que... Mas é comum dizer que os portugueses viveram acima das possibilidades, sobreendividaram-se, e quando... Não é comum, isso é verdade. É o óbvio ululante, como é óbvio. E os portugueses que não se sobreendividaram? Pois, esses aí, hoje em dia, estão um bocadinho Também melhor. estão a pagar a fatura Mas estão um da bocadinho crise. melhor que os outros. Se houve portugueses que ganhavam 100 e punham de lado 50 e compraram bens que podem vender, esses estão melhores do que aqueles que gastaram em consumo. Como é óbvio, não é? Não sei quais são, nem sei quantos são. Mas não há dúvida que estamos todos a sofrer. Vamos interromper então agora para um curto intervalo. Voltamos já a seguir. Curta pausa no Direito a Falar. Voltamos já a seguir. Volte connosco também. Até já.